Meu nome é Ana Cristina Mendonça e eu estou aqui apenas abrindo um vídeo em que você vai assistir dicas de vários professores dos cursos mais diversos. Algumas pessoas vão dizer que nós somos concorrentes, mas nós não somos concorrentes, nós somos todos amigos em prol de um objetivo único, a sua aprovação. E exatamente em função das dificuldades que você, candidato de delegado do Paraná, está passando nessa situação toda da prova e no meio da pandemia, nós queremos que você se tranquilize e, mais do que tudo, que você tenha dicas certeiras para garantir a sua aprovação na prova de domingo. Então, a partir de agora, escute uma dica de vários professores. Nós estamos aqui novamente em prol da sua aprovação. Um beijo enorme, boa prova! Queridíssimos, eu sou Ana Cristina Mendonça e estou aqui para primeiro dizer a vocês que vai dar tudo certo na prova de Delta Paraná. Eu tenho certeza de que você vai tirar de letra e de que essa é a prova da sua vida, viu? Mas, principalmente, para te passar algumas dicas importantes para a hora da prova, né? Lógico que em processo penal não tem como não cobrarem o pacote anticrime. E de dentro do pacote anticrime, o que é muito importante, o que é muito provável de estar na sua prova? Acordo de não persecução penal. E aí você tem que focar nos parágrafos 1º e 2º do acordo de não persecução penal, do artigo 28A do CPP. Lógico, caput, que são as hipóteses de cabimento do acordo, certo? Tem grande probabilidade, mas as hipóteses em que o acordo é vedado tem mais chance do que as hipóteses de cabimento. Então, a gente sabe que o acordo de não persecução penal, ele é cabível quando a infração tiver pena mínima inferior a 4 anos. Inferior a 4, tá? E pena mínima, não é pena máxima não, pena mínima, o que fez surgir aí um conceito novo de infração de médio potencial ofensivo, né? Mas, então, pena mínima inferior a 4, confissão formal e circunstanciada do delito por parte do agente, né? A conduta, o acordo tem que ser suficiente para reprovação e prevenção da prática de crimes, então, em diante do caso concreto, certo? Só que a lei, ela foi muito clara no parágrafo 2º. Quando é que não cabe acordo de não persecução penal? Não cabe quando o indivíduo for reincidente, quando ele já tiver recebido, né, uma proposta de acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo nos últimos 5 anos, quando for hipótese de violência doméstica e familiar ou praticada contra a mulher em razão do sexo feminino, certo? E, finalmente, não cabe acordo de não persecução penal quando o indivíduo fizer do crime o seu meio de vida, habitualidade, enfim, reiteração delituosa, salvo nos casos de insignificância. Então, essas hipóteses são mais prováveis, fica ligado no artigo 28A, parágrafo 2º. E o parágrafo 1º deixa muito claro que no concurso de crimes, você vai ter que fazer o somatório das penas mínimas ou colocar a exasperação mínima para verificar se está dentro do patamar inferior a 4. Tá? Então, essa é a nossa dica de acordo de não persecução penal. A probabilidade de cobrança é muito grande. Segunda dica, também mega provável, muito provável, que caia uma questão sobre preventiva de ofício. Não cabe mais preventiva de ofício. Ana, e o Supremo Tribunal Federal essa semana esquece. Não cabe preventiva de ofício, certo? Nem durante o inquérito, nem durante o processo. E aí vamos lembrar dessa diferença, né? Prisão temporária não cabe de ofício, mas é uma prisão característica da fase de inquérito policial. Prisão preventiva é possível durante o inquérito, durante a investigação ou durante o processo. Mas nem durante a investigação, nem durante o processo, de ofício será permitida. Posição do pacote anticrime, alteração do artigo 311, corroborada pelo Supremo Tribunal Federal numa decisão da lavra do ministro Celso de Mello. Ok? Então, essas são as duas dicas do pacote anticrime. Bora! Vai garantir a sua aprovação. Mas, gente, eu não podia deixar de falar com você rapidamente sobre aqueles diferenciais do edital em inquérito policial, né? Lembre-se que a nossa banca vai sustentar a indispensabilidade do inquérito. Por mais que a vida inteira a gente tenha aprendido que o MP pode oferecer denúncia sem inquérito policial, esse não é o posicionamento da banca. O posicionamento da banca é que a regra é o inquérito é indispensável. A exceção é a sua dispensabilidade. Não se esqueça disso,
ok? Da mesma forma, a finalidade, a ideia da banca é de que o inquérito ele não é unilateral, ele é bilateral. Ele tem uma função preparatória, que é de fornecer os elementos para que o Ministério Público possa, né, através da justa causa, oferecer a denúncia, mas também uma função preservadora. O inquérito ele é fundamentalmente um procedimento que preserva direitos fundamentais, evitando acusações temerárias. E que dentro desse contexto, nós não podemos afastar a ideia de ampla defesa e contraditório durante o inquérito. Mas cuidado, não são ampla defesa e contraditório no formato que a gente visualiza durante o processo. É uma ampla defesa e contraditório não contemporâneos. A gente tem que lembrar que o investigado ele pode ter um advogado, ele tem o direito, né, de apresentar ao delegado a sua versão dos fatos, então existe autodefesa, existe defesa técnica, só que essa defesa técnica ela é diferida, né? Ela não acontece durante a colheita, a realização das diligências, mas o advogado tem acesso ao que já está documentado no inquérito policial, lembre-se disso. E não é só isso, contraditório parte da premissa de informação e a possibilidade de insurgência, né? Então, durante o inquérito, o indivíduo pode ter um advogado. Esse advogado tem acesso ao que já está documentado lá e pode, obviamente, requerer diligências, pode trazer elementos para dentro desse inquérito policial. Então, existe um contraditório, mas, novamente, contraditória e ampla defesa, não nos moldes tradicionais, porque não são contemporâneos às diligências, ok? Então, isso também é importante. E, finalmente, não se esqueça, a banca vai defender que o delegado, como primeiro operador do direito, tem sim a possibilidade de fazer a análise da tipicidade material e deixar de lavrar o auto de prisão em flagrante no caso da insignificância. Ok? É uma tendência da nossa prova. Eu espero que tenha ajudado, espero que você vá muito bem na prova e depois dê notícias. Um beijo. Olá, sou a professora Cláudia Barros e gostaria de deixar para você algumas dicas para a sua prova do dia 21. No domingo agora, a sua prova para a Polícia Civil do Estado do Paraná. Eu queria deixar para você as seguintes dicas. Lembre-se que, com relação ao crime de denunciação caluniosa, o artigo 339 do Código Penal teve redação alterada no último dia 21 de dezembro de 2020. Entrou em vigor a Lei 14.110, que alterou a redação do artigo 339. E, a partir de então, a denunciação caluniosa não apenas se faz através da imputação falsa de um fato definido como crime, mas também através da imputação falsa de um fato definido como infração ético-disciplinar ou através da imputação falsa de um ato de improbidade administrativa. Lembrar que, por se tratar de novatio legis impégios, isso não pode retroagir para alcançar fatos anteriores a 21 de dezembro de 2020, quando entrou em vigor a Lei 14.110, que trouxe essa nova redação para o crime de denunciação caluniosa. Uma segunda dica que eu gostaria de dar aqui para vocês diz respeito à questão do crime do artigo 122 do Código Penal. O artigo 122 do Código Penal teve a sua redação alterada e também com essa alteração foi incluído, depois daqueles episódios da baleia azul, a questão referente à incitação, induzimento e auxílio à prática de automutilação. Quer dizer, além de instigação, induzimento e auxílio ao suicídio, nós também temos a questão do auxílio e induzimento à automutilação. E quando a gente trata desse crime especificamente, é importante lembrar que se o agente induz, instiga, auxilia um menor de 14 anos à prática de automutilação e esse menor de 14 anos sofrer uma lesão de natureza gravíssima, o agente vai ser responsabilizado pela lesão gravíssima, pelo crime de lesão corporal gravíssima e não pelo crime do artigo 122. Por outro lado, se ele induz ou incita
induz, instiga ou auxilia o menor de 14 anos à prática de suicídio e esse menor de 14 anos venha a suicidar-se, o agente deverá ser responsabilizado pela prática do crime de homicídio. Trata-se da redação do artigo 122, parágrafos 6º e 7º. Um beijo no seu coração e até a próxima. Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fábio Roque, eu sou professor de Direito Penal, de Processo Penal, de Legislação Penal Especial, e eu vim aqui passar uma dica rapidinho para o pessoal que vai fazer o concurso da Polícia Civil do Paraná no próximo domingo. Dicas muito rápidas, aquela dica, revisão de última hora mesmo. Eu quero que você recorde aqui 3 pontos importantes. Uma dica rapidinha sobre o crime de roubo, outra sobre o crime de furto e outra sobre crime de tráfico de drogas. Primeiro sobre o roubo, meus amigos, eu quero que vocês lembrem que, antes da lei anticrime, o roubo somente seria considerado crime hediondo em uma única hipótese, que era aquela hipótese na qual a gente tinha o roubo qualificado pela morte, que inclusive a lei de crimes hediondos chamava de latrocínio, uma expressão muito conhecida em doutrina e jurisprudência, que não está no Código Penal e que estava na lei de crimes hediondos. Com a lei anticrime, a lei de crimes hediondos, que é a lei 8.072, foi alterada, e agora nós temos algumas outras hipóteses de crime de roubo que é considerado crime hediondo. Então, o crime de roubo é considerado hediondo, em primeiro lugar, o roubo circunstanciado pela restrição da liberdade da vítima. Em segundo lugar, o roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, seja a arma de fogo de uso permitido ou a arma de fogo de uso proibido ou restrito. Em terceiro lugar, a gente vai ter o roubo qualificado pela lesão corporal de natureza grave e o roubo qualificado pela morte, que a lei de crimes hediondos deixou de chamar de latrocínio. Tá? Então, essas as hipóteses em que o roubo seria considerado crime hediondo. Em relação ao crime de furto, o que eu queria lembrar a vocês é que, com a lei anticrime, também passou a existir uma hipótese em que o crime de furto será considerado hediondo. É o caso do furto qualificado pelo emprego de explosivo ou substância análoga e que cause perigo comum. Então, veja que curioso, o roubo com emprego de explosivo ou substância análoga que cause perigo comum não é hediondo, mas o furto nessas mesmas condições, que é o furto qualificado, né, qualificado pelo emprego de explosivo ou de substância análoga que cause perigo comum, ele é considerado hediondo. E para a gente fechar, sobre o tráfico de drogas, eu quero que você lembre que para que o tráfico seja considerado privilegiado, é necessário que estejam presentes cumulativamente 4 requisitos. Primeiro, que o traficante seja primário. Segundo, que ele não se dedique a atividades criminosas. Terceiro, que ele tenha bons antecedentes. E quarto, que ele não integre organização criminosa. Presentes esses 4 requisitos, a gente tem o que se chama em doutrina de tráfico privilegiado. Na verdade, é um tráfico em que a pena é diminuída de 1/6 a 2/3 e, nesse caso, não é considerado crime hediondo. Tá bom? Fecho aqui essas minhas dicas rapidinhas. Desejo muito boa sorte a vocês na prova. Fiquem com Deus e até uma outra oportunidade. Fala, moçada, beleza? Professor Flávio Milhomem aqui na Escola de Direito Criminal e eu trago algumas dicas para você que vai fazer a prova, meu amigo, minha amiga, para delegado da Polícia Civil do Paraná. Eu escolhi um tópico do edital de processo penal que fala sobre o procedimento especial para a apuração da responsabilidade penal do servidor público. Então, aquelas dicas que permitirão que você acerte a questão. Joga na tela, vai lá. Muito bem. Vamos começando falando sobre a restrição da adoção deste procedimento. Procedimento que encontra previsão no artigo 513 do Código de Processo Penal. Ele somente se aplica aos chamados crimes funcionais próprios. O que são os crimes funcionais próprios? São aqueles crimes contra a administração pública previstos dos artigos 312 a 326 do Código Penal. Então, esquece a aplicação deste procedimento especial, por exemplo, para o crime de fraude à licitação com a participação do servidor público, porque ele está previsto em legislação extravagante. Além dele, nós podemos identificar outros 2 importantes requisitos. Joga lá, vamos ver. Muito bem, quais são? A afiançabilidade do delito e também o exercício da função pública durante a relação processual penal.
Assim, se o crime for inafiançável, o que é muito difícil em se tratando de crimes contra a administração pública, não se aplica o procedimento especial. Também não se aplicará o procedimento especial, meu amigo, se no momento do processamento do crime o acusado já não mais for servidor público. Então, fique com estas importantes dicas para que você tenha a sorte necessária na sua prova. Eu estarei torcendo por você. Aproveite e siga o Milhomem nas redes sociais, @prof.flaviomilhomem. Valeu! Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Mayara Limatachi, sou defensora pública do Distrito Federal e professora de Processo Penal e Legislação Penal em diversos cursinhos preparatórios. E eu queria inicialmente desejar uma boa prova a todo mundo que vai realizar o concurso da Polícia Civil do Paraná e deixar aqui umas dicas rápidas a respeito da teoria das provas ilícitas. Bom, todos vocês sabem que a prova ilícita ela será desentranhada do processo, assim como aquelas que são decorrentes dela. Essa é a teoria dos frutos da árvore envenenada. Se nós tivermos uma prova ilícita, todas aquelas por derivação também serão consideradas ilícitas. Mas nós temos duas exceções dentro da própria lei a essa regra de desentranhamento da prova derivada da prova que foi ilícita. A primeira é a teoria da fonte independente e a segunda é a teoria da descoberta inevitável. As duas estão dispostas no texto do artigo 157. A primeira diz que serão também consideradas inadmissíveis as provas derivadas da ilícita, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Essa é a teoria da fonte independente. Segundo essa teoria, se eu obtive ela por um outro caminho, então um primeiro caminho do qual eu obtive a prova ilícita, e por outro caminho eu obtive uma prova que é considerada lícita. A ilicitude da primeira prova não vai contaminar todo o arcabouço probatório. Já a segunda vem na segunda parte do parágrafo 1º, que prevê que também serão consideradas admissíveis as provas quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente da primeira. E aí muita gente considera que essa seria a teoria da fonte independente porque eles utilizam essa palavra, mas é nada mais do que uma atecnia. Estamos, na verdade, diante da teoria da descoberta inevitável. Ela teve origem no caso Nix versus Williams, que foi um caso no direito norte-americano, e nesse caso, um acusado foi torturado até informar o local onde estava escondido o corpo, que seria o objeto da materialidade daquele delito. Só que ao mesmo tempo estavam sendo realizadas buscas por uma equipe que constava com aquele mesmo percurso, aquele mesmo local onde o corpo foi encontrado, estava dentro do raio de atuação. Então nós tínhamos ali uma busca séria e razoável que ia chegar no mesmo resultado. Então, nesses casos, eles perceberam que como havia elementos concretos demonstrando que a investigação já caminhava naquele sentido, então não seria desentranhada aquela prova ainda que ela tivesse sido obtida mediante tortura. Então, percebam, o corpo foi encontrado por meio de tortura. Essa prova é inadmissível no ordenamento jurídico. Porém, ela seria encontrada da mesma forma se tivessem prosseguido os rumos naturais das investigações. Então percebam que para que a gente tenha a teoria da descoberta inevitável, nós temos que ter comprovações de que nós já estávamos caminhando naquele sentido, sob pena da prova ser considerada ilícita. Temos também a teoria da serendipidade, e essa não está positivada no nosso direito, mas é admitida pelo Supremo Tribunal Federal e nada mais é do que o encontro fortuito de provas. É quando estamos buscando uma prova e acabamos nos deparando com outra prova no meio do caminho. Se as regras foram observadas para a decretação da medida originária, então essa prova será igualmente admitida e será considerada lícita para todos os fins. Espero que tenha contribuído um pouquinho para a prova de vocês e desejo a todos uma boa prova, então, da Polícia do Paraná. Um abraço, meus amigos. Tchau, tchau. Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Souza e vou passar aí para vocês algumas dicas de última hora para a prova de delegado da Polícia Civil do Estado do Paraná. E eu muito me orgulho já que sou do Estado do Paraná. Então vai aí dicas para você aí da terrinha, tá bom? Bom, falando sobre direito civil, eu tenho certeza que não é das disciplinas que você mais estuda para o concurso da Polícia Civil. Mas aqui fica uma dica importante para você. Retirando aí direito constitucional, direito administrativo, penal, processo penal e legislação penal especial, que é basicamente o quinteto mais importante para a prova de delegado de polícia, adivinha qual disciplina mais cai? Pois é, direito civil. Cai mais do que qualquer outra das disciplinas menos importantes. Então, se eu pudesse falar para você,
Eu diria assim que o direito civil é a mais importante das disciplinas menos importantes. Aí, com isso, você pode descolar alguns pontos muito preciosos na sua prova, tá? Cai mais direito civil, por exemplo, do que criminologia numa prova de delegado de polícia, tá bom? Dentro do direito civil, qual que é o top 3 de temas para você? 2 deles, parte geral, 1 parte especial. Pessoas e bens, negócio jurídico, posse e propriedade. Então esses são os 3 grandes temas aí para a prova de delegado da Polícia Civil, e eu tenho certeza que uma parte substancial das questões de Delta virá nesses 3 temas aí, tá? Isso é a partir de um levantamento que eu fiz junto com uma equipe muito boa aí em provas de delegado de polícia. Então, feito esse estudo estratégico que a gente tem para delegado de polícia, eu chamo a sua atenção para esses 3 tópicos. Dentro desses 3 tópicos, é evidente que eu não vou conseguir dar uma aula sobre eles, mas eu gostaria de falar algumas coisinhas importantes. Em pessoas, presta atenção para questões que envolvem capacidade. Lembra sempre, pessoa com deficiência é plenamente capaz. Eles adoram colocar esse tipo de pegadinha em prova de delegado. Em relação à pessoa jurídica, atenta para a desconsideração da personalidade jurídica. Mudança recente aí de 2019 que a gente teve e que vai impactar na sua prova com certeza. A exigência de benefício direto ou indireto aos sócios administradores. Em relação aos bens, lembrar sempre que bem público não se sujeita a uso capião, qualquer que seja a espécie, e é possível alienar bens dominicais. Em relação à posse e propriedade, para a gente arrematar, lembra da distinção da posse que envolve vício objetivo e vício subjetivo. Isso costuma cair bastante em prova, tá bom? O meu tempo é muito curto e eu só queria dar um highlight aí no top 3 do direito civil. Me acompanhe pelas redes sociais. Você me encontra no Instagram, prof.phms, no Telegram, prof.phms, e também no YouTube. No YouTube, Prof. Paulo Souza. Eu sempre deixo dicas aí para os concurseiros de plantão, tá bom? Continue aí, gente, acompanhando as dicas. Até mais! Olá, meus amigos, minhas amigas que irão prestar o concurso da Polícia Civil no próximo final de semana, no estado do Paraná, para os cargos de delegado de polícia, investigador de polícia e papiloscopista. Sou o professor Frederico Afonso e venho aqui trazer umas dicas rápidas para vocês na disciplina de Direitos Humanos, uma disciplina que normalmente na área de segurança pública a gente já olha e fala, nossa, direitos humanos, mas você tem que estudar, você tem que passar, não cabe aqui você gostar ou não gostar de uma matéria. Então o seu edital ele traz um conteúdo até relativamente curto em relação aos outros editais que nós acompanhamos ao longo aí de tantos anos dos concursos no Brasil. Então ele fala de uma questão de teoria geral e análise normativa. Dentro da teoria geral, conceito, terminologia, incorporação, a historicidade, né? A gente chama de evolução histórica, e na análise normativa eu tenho a Declaração Universal e a Convenção Internacional de Combate à Tortura, Convenção da ONU de 1984. Pois bem, e eu tenho a referência à Constituição Federal. O que você pode dar uma olhadinha rápida, sem machucar o olho, né? Aquela lida rápida nesse final de semana antes da prova. Na sua Constituição Federal, cuidado, o artigo 1º, inciso 3, o artigo 1º traz os 5 fundamentos da República Federativa do Brasil, e o inciso 3, a dignidade da pessoa humana, que se irradia, é um super princípio, é um fundamento, é que tem a ligação direta com o que a gente chama da judicialização dos direitos sociais, lá do artigo 6º. Então, artigo 1º, inciso 3, cuidado, eu vou numa ordem crescente aqui para a gente não se perder. Depois, o artigo 4º elenca 10 princípios obrigatórios que a República Federativa do Brasil tem como se relacionar-se internacionalmente. O inciso 2 traz a prevalência dos direitos humanos. Cuidado, eu não tenho como cobrar um comportamento da República Federativa do Brasil internacionalmente e não ter esse mesmo comportamento no âmbito interno. Então a prevalência também se dá por paralelismo no âmbito interno. Depois o artigo 5º, a novidade do parágrafo 3º, vindo com a emenda constitucional 45 de 2004, trazendo a mesma regra da PEC, ou seja, a regra do 1, 2, 3.
Se eu aprovar um tratado internacional apenas e tão somente sobre direitos humanos, em cada casa do Congresso Nacional, em 2 turnos de votação, por 3/5 da maioria qualificada, ele será equivalente às emendas constitucionais. Ele não será uma emenda, mas ele terá a forma e a matéria constitucional no ápice da pirâmide. Então eu vou ter um paradigma. Aqui referente ao controle de constitucionalidade, por exemplo, ou até mesmo, num eventual controle de convencionalidade. Saia do artigo 5º, não esqueça do rol do artigo 6º, que elenca ali 11, 12 direitos sociais. Por fim, vamos lembrar do incidente de deslocamento de competência, ou seja, uma regra que também veio com a reforma do judiciário e trata da possibilidade de eu federalizar uma questão que seria originariamente de competência estadual ou distrital. Saiu dessa análise constitucional, falou um pouquinho da Declaração Universal, 10 de dezembro de 48, ela tem 30 artigos, 7 considerandos, e ela tem a natureza hoje de norma ius cogens. Ela nasce com a natureza de mera recomendação, mas com a evolução do seu texto transportado para os pactos de 66, bem como com a jurisprudência da Corte Internacional de Justiça e ainda conjugados nesse sentido já no início da década de 80, e mais com os textos incorporados às constituições ocidentais. Falamos hoje tranquilamente que a Declaração Universal é um grande paradigma, ela tem a natureza de norma ius cogens, ou seja, uma natureza de norma obrigatória. Convenção Internacional de Combate à Tortura de 84. Tome cuidado com a definição de tortura, porque você tem a menção de tortura no artigo 5º da Constituição por 2 vezes. Você tem que tomar cuidado lá no artigo 5º, voltando à Constituição, do que é imprescritível, do que é perdoável. Então hoje nós estamos nessa questão, me perdoem os galos, eu estou numa chácara, tá? Então o galo ele vai cantar mesmo, mas você avalia lá o que é prescritível, o que é perdoável, sobre a questão da prática do racismo, tortura, terrorismo, crimes hediondos. Você tem que saber essa diferença lá no artigo 5º. E a tortura tem uma definição na Lei 9455 de 97, tem a definição na Convenção Internacional de 84, que o Brasil a incorpora e a promulga aqui por meio de decreto do Executivo em 1991. Tem que tomar cuidado sobre isso. Evolução histórica básica, criação da ONU em 45, Declaração Universal 88, Pactos Internacionais dos Direitos Civis, Políticos, Econômicos, Sociais e Culturais em 1966. Lembrar que a OEA, o Sistema Regional Americano, é de 48, a Convenção Americana sobre Direitos Humanos de 69, já tem aí um bom paradigma para todos vocês. Desejo de coração uma boa prova, leia com atenção, cuidado com as pegadinhas e tudo vai dar certo. Boa sorte, porque ela também é muito bem-vinda. Forte abraço. E aí, futuros Delta, tudo em cima, tudo em paz, todo mundo preparado para a prova? Pois é. Aqui é a Cláudia Serpa, sou professora de Direito Penal e com muito carinho separei algumas dicas da Lei Maria da Penha para você. A primeira diz respeito no âmbito das formas de violência previstas por essa lei. A gente sabe que existem as violências denominadas física, psicológica, sexual, patrimonial e moral. São 5 formas. Mas com relação à violência psicológica, eu quero fazer um parênteses. O crime do artigo 216b do Código Penal traz para a gente uma forma de violência psicológica, apesar dele estar dentro dos crimes contra a dignidade sexual. A segunda dica que eu vou trazer, ela vai mencionar no âmbito da não incidência da própria Lei 9.099, quando nós estivermos diante de crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher. Assim, não vai caber composição de danos civis, não cabe transação penal, não cabe suspensão condicional do processo, não cabe representação nos crimes de lesão leve e nem culposa. Mas quanto à representação, vale lembrar que as regras de ação penal são as aplicáveis normalmente aos crimes previstos no Código Penal. O único que se torna de ação penal pública incondicionada é o crime de lesão corporal leve e culposa, uma vez que a natureza dessa ação foi trazida pela 9.099. Com relação à retratação da representação para os demais crimes de ação penal pública condicionada à representação, aqui tem uma pegadinha. Eu tenho o momento da retratação da representação diferente do artigo 25 do CPP.
No 25 do CPP, a retratação da representação acontece até o oferecimento da denúncia, mas quando eu estiver diante da Lei Maria da Penha, o artigo 16 da Lei 11.340 traz a retratação da representação até o momento do recebimento da denúncia em audiência designada para tal fim. A última dica que eu quero trazer para você diz respeito à nova redação do artigo 12C quanto à possibilidade do delegado de polícia e do próprio policial impor medida protetiva. Primeiro, é apenas no caso de urgência. Segundo, eu tenho que trazer apenas a medida de afastamento cautelar de lar. Então, eu só falo para a medida de afastamento cautelar de lar quando eu tiver um município que não seja sede de comarca. Então, preste atenção, porque para a imposição da medida protetiva de afastamento cautelar de lar pelo delegado de polícia é apenas nos casos de não haver um município como sede de comarca. A medida é só afastamento cautelar de lar. E para o policial, se eu não tiver o delegado presente, o município não for sede de comarca e a medida de afastamento cautelar de lar. No mais, essas foram minhas dicas. Com carinho, eu desejo para você uma ótima prova. E lembra só de uma coisa: você não tem que se desesperar com as coisas que você não possa controlar. Sua parte você fez. Ótima prova e que tudo dê certo. E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Fernando Terra, promotor de justiça, e me dirijo a quem fará a prova do concurso da Polícia Civil do Estado do Paraná nesse final de semana. E trago alguns pontos da disciplina de Medicina Legal que eu considero relevantes abordar nesse momento, especificamente dentro da Antropologia Forense e da Traumatologia Forense. Lembrando que a traumatologia é o tema mais recorrente em provas de concursos nos quais a disciplina de Medicina Legal é cobrada. Na antropologia, eu quero trazer a diferença entre identificação e reconhecimento. É muito comum que o examinador empregue esses dois conceitos sabendo que a gente os utiliza como sinônimos por achá-los parecidos. Acontece que, de forma técnica, eles não são. A identificação é o processo técnico ou científico por meio dos quais é possível determinar a identidade de uma pessoa. Já o reconhecimento, ele pressupõe o conhecimento prévio da pessoa submetida ao ato de reconhecer. No caso da identificação, a gente tem uma forma técnica, que é o exame datiloscópico, aquele que envolve as digitais, ou uma forma científica, que é o exame de DNA. Ambos se destinam a descobrir a identidade de uma pessoa, de um ser humano. Já o reconhecimento, como ele pressupõe o conhecimento prévio, uma pessoa, por exemplo, submetida ao reconhecimento fotográfico, vai dizer se naquela foto ela conhece aquela pessoa ou não. É comum em questões a gente, quando lê rápido, passar batido e não perceber que o examinador ele quer falar do processo de identificação, mas emprega uma situação de reconhecimento. Dentro da traumatologia, eu quero falar sobre as equimoses, especificamente o espectro equimótico, aquela coloração que varia num determinado período de dias. A primeira coloração, a vermelho violáceo, ela acontece entre o primeiro e o terceiro, o primeiro e o quarto dia. A segunda coloração, a violáceo azulado, ela acontece do quarto ao sexto ao sétimo dia. A terceira coloração, o azul esverdeado, ela ocorre normalmente entre o sexto, sétimo ou décimo segundo dias. Por fim, a cor amarelada, ela acontece do 12º ao 15º ou 17º dia. Lembrando que as equimoses tendem a desaparecer entre o 15º e o 20º dia. Bem, rapidinho, são esses pontos que eu gostaria de destacar, desejando desde já muito sucesso, cautela e atenção na hora de resolver as questões todas, mas especificamente medicina legal. Boa sorte e até mais! Olá, amigos e alunos!
Professor Leonardo Guimarães, de Direito Penal e Processo Penal e delegado de polícia aqui no estado do Paraná, passando para dizer uma boa prova para você que irá realizar o concurso de delegado de polícia aqui no estado do Paraná. E aproveitando também para passar uma dica rápida sobre inquérito policial. É uma recente alteração introduzida pela Lei 13.964 de 2019, que é o chamado pacote anticrime no Código de Processo Penal, que é o artigo 14A, que tem a seguinte redação: nos casos em que servidores vinculados às instituições expostas no artigo 144 da Constituição Federal, ou seja, os órgãos de segurança pública, então, quando esses servidores figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto for a investigação de fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional, de forma consumada ou tentada, incluídas situações expostas no artigo 23 do Código Penal, o indiciado poderá constituir defensor. Você vai recordar que, em regra geral, a participação do advogado no inquérito policial não é obrigatória. Agora, nas situações do artigo 14A, passará a ser obrigatória a participação de advogado. Então, cuidado com situações que a banca pode trabalhar na prova de domingo. Então, nós temos que ter servidores vinculados aos órgãos de segurança pública, eles figurarem como investigados em inquéritos policiais militares e demais procedimentos extrajudiciais, cujo objeto da investigação for fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício profissional. Então, cuidado que a prova pode trabalhar, como por exemplo, com crime de corrupção. Neste caso, não irá incidir o artigo 14A do Código de Processo Penal. E o uso da força letal deve ser praticado no exercício profissional. Então, cuidado com uma situação que pode cair na prova, em que um policial civil, por exemplo, no seu horário de folga, se envolve em uma discussão em uma balada e acaba matando uma pessoa. Nessa hipótese, também não irá incidir o artigo 14A do Código de Processo Penal. Então, o uso da força letal pode ser tanto consumado como tentado, incluídas situações dispostas no artigo 23 do Código Penal, que são as causas excludentes de ilicitude. Então, vai dizer o parágrafo 1º: para os casos previstos no caput desse artigo, o investigado deverá ser citado, até um termo incorreto, deverá ser notificado da instauração do procedimento investigatório, podendo constituir defensor no prazo de 48 horas a contar do recebimento da citação. Até parece que não seria, então, uma participação obrigatória do advogado. Mas aí, então, se por acaso ele não constituir advogado no prazo de 48 horas, vem o parágrafo 2º e vai dizer: esgotado o prazo previsto no parágrafo 1º deste artigo, com a ausência de nomeação de defensor pelo investigado, a autoridade, ou seja, o delegado de polícia, responsável pela investigação, deverá intimar a instituição a que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de 48 horas, indique, então o termo é indicar, defensor para a representação do investigado. E por fim, cuidado com o parágrafo 6º, que vai dizer que as disposições constantes deste artigo se aplicam aos servidores militares vinculados às instituições expostas no artigo 142 da Constituição Federal, às Forças Armadas, desde que os fatos investigados digam respeito a missões para a garantia da lei e da ordem. Ok? Essa é a dica que eu tinha para passar para vocês. Boa prova, bons estudos e um grande abraço. Olá para você, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Eu sei que a prova está chegando e você quer dicas pontuais para te ajudar a gabaritar as questões. Vamos lá? Dicas de direito ambiental, crimes ambientais. Eu quero que você se lembre que, responsabilidade penal da pessoa jurídica sempre que o ato for praticado em benefício ou no interesse dessa pessoa jurídica. E esse ato foi praticado por quem? Por alguém que manda, por um diretor, pelo representante contratual, pelo representante daquela pessoa jurídica. Quero que você se lembre ainda, no tocante à responsabilidade da pessoa física. Eu tenho a responsabilidade tradicional daquela pessoa que pratica o ato, bem como daquele diretor, daquele preposto, daquele mandatário, daquela pessoa que podia fazer alguma coisa para evitar o crime ambiental e ela
se omite, fica ali paradinha, essa pessoa física também será responsabilizada. E já que eu estou falando de responsabilidade, eu quero que você se lembre que a responsabilidade penal da pessoa jurídica não exclui a responsabilidade da pessoa física pelo mesmo fato. Ou seja, eu tenho o princípio da dupla imputação. Eu posso punir a pessoa física e a pessoa jurídica, mas detalhe, se eu não conseguir identificar a pessoa física, eu posso punir ainda assim a pessoa jurídica, ou seja, eu não tenho a dupla imputação obrigatória. Beleza? E para terminar aqui os meus 3 minutos, eu queria destacar com vocês aqui o nosso artigo 32, que trata do novo crime, né, de um crime diferenciado que nós tivemos, que é o crime de abuso ou maus tratos envolvendo cão ou gato. Nesse caso, eu vou ter o quê? Eu vou ter uma pena diferenciada, uma pena de reclusão de 2 a 5 anos, especificamente nessas situações. E eu quero que você se lembre ainda que eu tenho uma causa de aumento específica aqui, caso, né, venha a ocorrer a morte desse cão ou desse gato, eu vou aumentar a pena de 1/6 a 1/3. Lembrando que nesse caso aqui, essa morte pode ser culposa ou dolosa, tá ok? Abraços, bons estudos a todos, sucesso na sua prova e já sabe, foi aprovado? Me manda um direct lá no Instagram, Prof. Newton Coutinho, tá bom? E para quem não sabe quem sou eu, professor Newton Carlos Coutinho, sou procurador do Estado de São Paulo, com atuação perante os tribunais superiores e doutor em Direito Político e Econômico, com atuação aí na área ambiental, tá bom? Sucesso para vocês e eu quero receber sua mensagem depois, dizendo que as dicas te ajudaram na prova. Tchau, tchau. Olá, amigos concurseiros, pessoal que em breve fará o concurso da Polícia Civil do Paraná. Meu nome é Rodrigo Dantas, professor de Processo Penal. Quero aproveitar essa oportunidade para relembrar algumas alterações recentes no CPP, que certamente foi o diploma que sofreu o maior número de alterações por parte do pacote anticrime. Como todos sabem, algumas dessas alterações acham-se suspensas em face de medida cautelar deferida pelo ministro Fux na ADI 6.298. Vamos falar com bastante brevidade a respeito de 3 pontos. Primeiro ponto que destaco é a sistemática de arquivamento do inquérito policial. Evidentemente, não se sabe qual será o desfecho da ADI. Por enquanto, as alterações nessa matéria estão suspensas. Mas é preciso saber que, pela letra da lei, o arquivamento do inquérito policial passaria a ocorrer sem qualquer apreciação judicial, verificando-se totalmente dentro do próprio Ministério Público. Há uma aparente contradição entre o caput e o parágrafo 1º na nova redação do artigo 28 do CPP. Ao passo que o caput leva a crer que o arquivamento deve necessariamente ser submetido a uma instância de revisão dentro do próprio MP, o parágrafo 1º dá a entender que eventual revisão só se daria mediante recurso oferecido pela vítima dentro em 30 dias. Como essas alterações estão suspensas, vamos lembrar que permanece a sistemática anterior. O juiz deve homologar o arquivamento e, não o fazendo, remeter o inquérito ou peças de informação à chefia do MP, no caso do MP estadual, ao Procurador-Geral de Justiça. Segundo ponto, acordo de não persecução penal. Sabemos que esse acordo, antes previsto apenas em resolução do Conselho Nacional do Ministério Público, mas agora estabelecido na lei, é um negócio jurídico firmado entre o titular da ação penal e o investigado, por razões de política criminal. Portanto, não cabe à polícia celebrar esse tipo de acordo. Terceiro ponto, ação penal no estelionato. O legislador entendeu que o interesse do ofendido se sobrepõe ao interesse público na apuração desses crimes, deixando àquele a decisão sobre se deve permitir ou não o início da persecução criminal. Assim, o estelionato passou a ser, como regra, de ação pública condicionada à representação do ofendido, salvo se a vítima for a administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental ou maior de 70 anos de idade ou incapaz. Pessoal, quero agradecer a oportunidade que me foi dada pelos demais professores de participar dessa breve revisão de última hora, em especial o professor Léo Castro. Espero ter sido útil a vocês, desejo boa sorte e recomendo, finalizando, que administrem bem o tempo de prova, evitando aquele desespero que eu pessoalmente já passei na última meia hora de prova. Um abraço e até uma próxima oportunidade.
Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Lídia Marangon, sou defensora pública do DF e professora de Direito Processual Civil, e no Instagram eu integro o projeto As Defensoras. E hoje eu estou passando para desejar a todos vocês que vão fazer a prova do Paraná de delegado, que vocês façam uma excelente prova, com muita confiança, muita tranquilidade, sabedores de que fizeram o melhor que vocês podiam fazer neste momento de preparação, e a autoconfiança, a segurança faz com que vocês ganhem muitos pontos na hora da prova, que vocês evitem aqueles brancos que normalmente os candidatos têm. Então saibam disso, confiem no seu potencial, vocês vão ser aprovados e depois vão poder correr para o abraço e usufruir tudo que o cargo de delegado vai poder proporcionar na vida de vocês. Contem sempre comigo, um grande abraço e até mais! Olá, amigo de casa, tudo bom? Eu sou o professor Leonardo e vou bater um papo rápido contigo aqui a respeito do concurso da Polícia Civil do Paraná que vai acontecer no próximo domingo. E eu sei, maior dor de cabeça, né? Ninguém sabe o local de prova, mas parece que já normalizou isso aí. Ninguém sabe o local de prova. Para quem veio de outros estados, para quem não mora no Paraná, a dificuldade do deslocamento para pegar voo no meio dessa pandemia, enfim, que dificuldade, hein? Que dificuldade no meio do caminho. Não foi só apenas o estudo. O candidato tem que enfrentar aí uma série de problemas nesse concurso. De qualquer forma, já de antemão desejo do fundo do meu coração uma boa prova, tranquilidade lá, sem pressa, respira fundo, começou ali, ó, caiu o desempenho, pede ali para sair, eu digo que é o peep time, né? É hora de pedir para fazer o xixi ali, vai lá, lava o rosto, respira fundo, volta para a sala, mas não perca a sua prova, não desperdice essa oportunidade que deu tanta dor de cabeça a você. Mas eu vou te dar duas dicas rápidas aqui a respeito de direito penal, claro, a matéria que eu dou aula, e dicas que talvez possam cair aí na sua prova. Tem uma, na verdade, que eu boto um pouco mais de fé, e tem outra que não tanto por ser novidade. De qualquer forma, vamos lá. A primeira, aqui é a novidade. Aqui eu não coloco tanta fé assim, porque é algo novo. E nesse primeiro momento, essas leis de 2019, 2020, ninguém vai pedir de forma aprofundada. Vai cair de forma rasa ali, só literalidade. E a primeira dica é referente à lei de abuso de autoridade. Por que a lei de abuso de autoridade? Tem alguns crimes da lei de abuso de autoridade, a lei 13869 de 2019, que podem ser facilmente confundidos com outros crimes. Por exemplo, o crime lá da lei de tortura. Caso caia na sua prova uma pegadinha nesse sentido, pedindo a distinção entre abuso de autoridade e, de repente, um crime da lei de tortura ou qualquer outro, é simples. Memorize o artigo 1º, parágrafo 1º da lei 13869 de 2019. Por quê? Para que fique caracterizado o abuso de autoridade, tem de estar presente alguma daquelas finalidades específicas do artigo 1º, parágrafo 1º. Então, para que o examinador ele exija como resposta a lei de abuso de autoridade, crime de abuso de autoridade, ele tem que trazer no enunciado uma daquelas finalidades específicas. A segunda dica é referente à súmula 711 do Supremo. E o que essa súmula ela quer dizer? Ela trata a respeito do crime permanente e do crime continuado. Essa hipótese, a aplicação e incidência dela se dá em relação ao crime permanente e ao crime continuado. Mas eu vou te dar um exemplo relacionado ao crime permanente para você conseguir visualizar como a súmula funciona e como ela pode ser uma pegadinha aí pesada caso venha a cair na sua prova. Imagina o seguinte, o artigo 16 do Estatuto de Desarmamento, a Lei 10.826 de 2003, ele foi bastante alterado agora pelo pacote anticrime. Por quê? A Lei 13.964 de 2019. Por quê? Antes do pacote, lá no artigo 16, que trata da posse do porte de arma ilegal de uso proibido e restrito, posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e proibido, pronto, agora sim. Aí você tem lá, antes do pacote anticrime, você tinha no caput do artigo 16 a posse e o porte de arma ilegal de uso restrito ou proibido. Então, você tinha tanto a arma de fogo de uso restrito quanto a arma de fogo de uso proibido no caput do artigo 16. O que ocorreu a partir do pacote anticrime? O artigo 16 ele passa a ter um parágrafo 2º para onde foi deslocada a arma de fogo de uso proibido, que passou a ser qualificadora do delito. Então a arma de fogo de uso restrito ficou no caput
E no parágrafo 2º, a arma de fogo de uso proibido, a forma qualificada. E bota qualificada nisso, pena máxima de 12 anos, né? Imagina que eu passei a ter em depósito em 2018, passei a ter arma de fogo de uso proibido. Na época, a pena era a mesma da arma de fogo de uso restrito. A mesma. Passei a ter em depósito em 2018. Veio 2019, vem 2020. 2020 passa a ser forma qualificada do crime com pena de 12 anos, pena máxima de 12. Agora, em 2021, eu me livro da arma de uso proibido. Então eu tinha ali essa arma de uso proibido comigo, tendo em depósito aquela arma, e agora, 2021, eu me livro dessa arma. Eu te pergunto, qual é a lei que vai ser aplicada? A de 2018, que era mais benéfica, ou a de 2021, que agora é forma qualificada? A de 2021. Como se trata de crime permanente, você considera a lei vigente hoje. E qual é hoje? É a forma qualificada, lá do artigo 16, parágrafo 2º, com redação dada pelo pacote anticrime. Aí talvez você se pergunte, pô, Léo, mas isso aí não viola a Constituição? Porque estaria retroagindo uma lei penal mais gravosa, né? Estaria voltando tempo. E não. Porque como você tem um crime permanente, você vai considerar a lei vigente na época em que cessou a permanência, seja ela mais benéfica ou mais gravosa. Mas a lei a ser aplicada é aquela na época em que cessou a permanência ou a continuidade, no caso de continuidade delitiva. É isso que diz a súmula 711 do Supremo.